Bom, então, o título do meu seminário, né, é Espectrometria de Massas, voltado ao QTOF, conceitos e aplicações. Para falar um pouco sobre a história da espectrometria de massas, a gente pode abordar um pouco dos prêmios Nobel, né? Já são 4 envolvendo o assunto de espectrometria de massas. Iniciou lá em 1906 com o Thomson, que ele conseguiu a determinação de razão massa-carga, né, que é o fundamento da espectrometria de massas. Em 22, o Aston, aumentou a resolução desses espectrômetros, ele conseguiu a identificação dos isótopos, né, dos elementos. Já em 89, teve uma revolução com o Paul, através da invenção do quadrupolo e do ion trap. E já recentemente, em 2002, o Tanaka e Fen, eles conseguiram desenvolver sistemas de ionização branda, o que colaborou muito, que permitiu a análise de macromoléculas e também facilitou o acoplamento da cromatografia líquida com a espectrometria de massas. Bom, qual é a base, né, da espectrometria de massas, né? Então, na verdade, são espécies carregadas em estado gasoso, que está relacionado o M de massa, do composto, sobre Z, que é a carga. Essa carga ela pode ser positiva ou negativa, que ela é gerada na ionização. E como eu havia comentado, é essencial e fundamental que essa espécie esteja no estado gasoso. As principais informações geradas, elas dizem respeito à massa molecular, a estrutura química, principalmente obtida através da fragmentação, o perfil isotópico, que leva em consideração a distribuição dos isótopos dos elementos, possível análises qualitativas de compostos conhecidos e compostos desconhecidos, e também a possibilidade de análises quantitativas, sempre levando em consideração a concentração relativo à área do pico. O grande diferencial dessas técnicas é a sensibilidade. É possível trabalhar a nível de traços a ultratraços, então são técnicas bem sensíveis, e principalmente a especificidade. É capaz de selecionar o alvo mesmo quando existem muitos compostos semelhantes na mesma amostra. Algumas das possibilidades de acoplamento, né, são as técnicas de separação, como cromatografia a gás e a cromatografia líquido, normalmente a gás com moléculas voláteis ou moléculas polares passíveis de derivatização, e já a cromatografia líquido com moléculas polares ou termoláveis. O fundamento do espectrômetro de massas ele pode ser dividido praticamente em 3 partes, que é a fonte de íons, o analisador de massas e o sistema que faz a detecção. Principalmente a região dos analisadores é um sistema de alto vácuo e que necessitam de bombas turbomoleculares, né? Então, a gente tem uma forma de entrada da nossa amostra, né? Ela pode ser por cromatografia líquida ou cromatografia gasosa, pode ser injeção em fluxo ou pode ser em placa. As fontes de íons mais comuns são o MALD, que é uma ionização por laser, ou a ionização por eletrospray, a ionização química à pressão atmosférica e a fotoionização à pressão atmosférica. Essas 3 são ionizações brandas e que normalmente estão acopladas principalmente à cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. E como a gente já tinha visto antes, é necessário, né, ter os íons da forma gasosa. E a ionização por impacto eletrônico e a ionização química são muito utilizadas principalmente na cromatografia gasosa. Entre os analisadores de massas mais comuns, a gente tem o setor magnético, o quadrupolo, o ion trap, o tempo de voo, né, que é o TOF, e o orbitrap. E algum deles pode ser utilizados no sistema híbrido, como é o caso do QTOF, que é um quadrupolo e um TOF. Dentre os detectores, tem eletronotificadora, microcanais, dentre outros. E, por fim, o sistema de dados e softwares. Atualmente, as empresas investem fortemente no sistema de softwares, porque a capacidade de dados gerados nesse sistema é muito grande. Então, são necessários softwares muito especializados para o tratamento desses dados. Bom, disponíveis na central analítica do Instituto de Química, a gente tem alguns espectrômetros. Dentre eles, a gente tem o sistema, o HPLC QTOF, da Bruker. O QTOF ele é um Impact2 e o HPLC é um Nexera da Shimatsu. Aqui a gente tem a foto do equipamento, aqui a gente tem a parte
do cromatógrafo a líquido, onde ocorrem as separações, né, através da coluna. E aqui a gente tem o nosso equipamento, a parte da fonte dos analisadores. E também a gente tem um gerador de nitrogênio da PIC, que esse nitrogênio ele é utilizado na fonte e na célula de colisão. Então, esse equipamento ele é dito como um espectrômetro de massas de alta resolução. Vamos entender um pouco dessas siglas, né? Que a gente fica falando muito dessas siglas, né? O HPLC nada mais é do que uma cromatografia líquida. O que diferencia do HPLC convencional é principalmente as bombas, que elas são capazes de trabalhar a pressões muito altas, até em torno de 20.000 PSI, o que faz com que a gente consiga trabalhar com colunas onde o diâmetro de partícula interna sejam bem pequenos. E o QTOF, né, do sistema híbrido, o Q é de quadrupolo e o TOF é do tempo de voo, dos dois analisadores. É um pouco, então, da cromatografia ali, que qual é a vantagem, né? É a maior resolução e análises mais rápidas, porque a gente vai poder utilizar colunas menores, justamente por diâmetros de partículas menores do que 2 micrômetros, o que faz um aumento significativo da pressão. Só para se ter ideia, quando se trabalha com técnicas convencionais de HPLC, esse diâmetro de partícula ali é 5 micrômetros, normalmente. E colunas disponíveis que a gente tem no laboratório são colunas de fase reversa, normalmente C18. E a vantagem, então, do QTOF, do sistema híbrido, é a alta resolução. Ele vai de 30 a 40 mil de resolução. A exatidão de massa, normalmente fica abaixo de 5 ppm. O perfil isotópico, que é avaliado no termo de milissigma. É possível fazer fragmentação, ms-ms. O limite de massa, que é alto, na casa de dezenas de milhares, a faixa de massa que é possível trabalhar. E uma grande vantagem é a análise não direcionada, que utiliza principalmente o modo de aquisição de dados, o BBCID. Algumas das aplicações, né, desse sistema, principalmente análise de multiresíduos em análise de alimentos, que a Anvisa utiliza, o Ministério da Agricultura utiliza, com seus laboratórios, principalmente para verificação de agrotóxicos, né, em alimentos. Na área farmacêutica, está sendo bastante utilizado agora para a verificação de produtos de degradação dos princípios ativos dos fármacos. Avaliação de produtos de síntese, produtos de transformação de reações de degradação. Na área forense também é muito utilizado esse sistema na busca de envenenamentos, de mortes sob suspeita, que compostos podem estar aí, podem ter ocasionado esse envenenamento. Na área ambiental também se utiliza muito métodos multiresíduos, ou seja, a gente tem uma grande quantidade de analitos sendo avaliados em uma análise apenas, né? Também envolve agrotóxicos, envolve fármacos, envolve um número muito grande de poluentes, né? Nas análises clínicas, principalmente na procura de biomarcadores de doenças e também nas análises de proteômica, metabolômica e lipidômica. Para tratar um pouco, então, sobre espectrometria de massas de alta resolução, é importante a gente definir alguns termos. Esses três, eu acho que são muito importantes, assim, que é a resolução, a massa exata e o perfil isotópico. A resolução, ela nada mais é do que a massa do composto dividido pela variação de massa a meia altura do pico. Trago aqui um exemplo. Por exemplo, um sinal de massa-carga de 922,00852, a gente vai dividir pela largura do pico a 50% da altura, meia altura. No caso, a gente tem esse valor de 0,07264, gerando uma resolução de 12.693. Com essa resolução, a gente já consegue identificar a distribuição isotópica dos elementos que fazem parte desse composto. Então, quando se fala alta resolução, quanto mais estreito o pico, mais alta será a resolução e melhor é a definição, né? Aqui só um comparativo, né, entre a alta, a média e a baixa. O que vocês estão vendo aqui é fruto do mesmo analito, do mesmo sinal. O que muda é a resolução. Aqui a gente tem uma resolução unitária, obtida provavelmente no equipamento que utiliza apenas um quadrupolo, por exemplo. E aqui um de alta resolução, que pode ser, por exemplo, o QTOF. A gente consegue ver a distribuição dos isótopos, enquanto aqui a gente enxerga um pico só. Aqui um caso real, que é
mostra a importância, né, de se utilizar alta resolução. Utilizando um quadrupolo de resolução unitária, a gente vai ter um único pico aqui para o sinal 215. E se a gente for fazer a mesma análise num sistema de alta resolução, de 10.000, por exemplo, a gente vai ver que, em vez de estar identificando a sulfacetamida, que seria esse sinal num único pico, num quadrupolo unitário, a gente tem a presença de dois sinais, um da sulfacetamida e outro de um contaminante. Ou seja, se quantificarmos esse composto por um espectrômetro de massa de resolução unitária, a gente vai estar quantificando um contaminante junto. Então, mais um exemplo da importância de se trabalhar com alta resolução quando possível, né? A resolução no TOF nem sempre é de alta resolução. O TOF linear, que é onde, quando o íon entra no tubo esse que calcula o tempo de voo e segue em linha reta até o detector, ele é um TOF linear. Ele acaba sendo de baixa resolução. E quando esse sistema trabalha em forma de V, com reflector, ou até em forma de W, depende da construção do equipamento, a gente consegue atingir uma resolução, uma alta resolução e definição ali entre os isótopos ou de contaminantes com massas muito próximas. Então, outro item importante é a exatidão de massa, que o que é a diferença, o erro, né, entre a massa medida experimentalmente no equipamento e a massa teórica. Esse erro ele pode ser dado em milidaltons ou em ppm, e também através de uma forma aqui, que é a diferença entre a massa medida e a fórmula real, dividido pela massa real, vezes 10 a 6, para a gente atingir a casa dos 5 ppm, que é o que normalmente se aceita um erro máximo de 5 ppm. Para a gente trabalhar com exatidão de massa, a calibração do equipamento é extremamente fundamental. Eu posso estar trabalhando com equipamento de alta resolução. Se meu equipamento não está calibrado, esse valor aqui vai ser muito alto e vai perder o fundamento de usar um equipamento de alta resolução. Como calibrante, a gente costuma usar, ao menos no QTOF aqui da Bruker, o formiato de sódio. Ele consegue calibrar até um M sobre Z de 1500. Toda essa faixa aqui é calibrada apenas com o formiato, porque ele forma aqui, a gente pode ver dímeros, trímeros, pentâmeros, ele vai até 20 unidades de formiato, atingindo até a razão massa-carga de 1500. E interessante que ele pode ser usado tanto para o modo negativo quanto para o modo positivo. E o outro, então, por fim, o perfil isotópico. Ele vai levar sempre em consideração a distribuição dos isótopos do mesmo elemento. Então, ele vai considerar o carbono 13, o hidrogênio 2, o nitrogênio 15, oxigênio 17, oxigênio 18. Aqui eu trago um exemplo real desse equipamento, que é, por exemplo, essa molécula aqui com 10 carbonos, 25 hidrogênios, 6 nitrogênios e 6 oxigênios. A gente tem essa massa, que seria o monoisotópico, e quando a gente, pela alta resolução, a gente consegue identificar os sinais dos isótopos, né? A contribuição aqui, por exemplo, do carbono 13, do nitrogênio 15, do oxigênio 17, aqui no mais 2 a gente tem a contribuição do oxigênio 18. Claro, existem alguns elementos, por exemplo, o cloro, que tem quase 25% de cloro 37, ou mais 2 unidades, fica mais fácil de visualizar no espectro de massas quando tem um sinal mais intenso, com um sinal mais 2, né? Como é o caso aqui, um cloro, e dependendo do número desses elementos na molécula, a distribuição vai também sendo alterada. Então, depois de ter tratado esses termos importantes, né, agora eu trago aqui um esquema básico do QTOF, esse da Bruker, com um corte longitudinal no equipamento para a gente tentar entender cada parte, o que acontece aí dentro. Inicialmente, aqui a gente tem a formação do íon, na parte da fonte, a gente tem a transferência do íon, e a gente tem a separação do íon e detecção, que fica na região o TOF fica nessa região e o quadrupolo fica nessa região. Agora a gente vai ver cada um deles de forma separada. Aqui na ionização, a gente vai ter, então, a fonte. Ela pode ser uma ionização positiva ou negativa. As fontes de ionização, então, mais utilizadas nesse sistema são a ionização por eletrospray,
o APCI e o APPI. Normalmente o ESI é a mais utilizada, principalmente pela larga faixa de massa molar, que ele vai bem, e ele vai bem em moléculas polares até média polaridade. Para moléculas mais apolares, o mais indicado, então, seria a PCI ou a PPI. Porém, aqui no Instituto de Química, nesse equipamento, a gente tem disponível apenas a fonte de eletrospray e a fonte APCI. Eu vou falar um pouco aqui sobre a ionização, né? Na eletrospray, os compostos, né, junto com a fase móvel, vem lá da cromatografia líquida. Vocês estão vendo essas cargas aqui. Normalmente é adicionado um aditivo aqui, o ácido fórmico, justamente para ter uma região rica em prótons, né? Principalmente no modo positivo. No modo negativo, normalmente a gente coloca um acetato de amônio, que é um aceptor de prótons. E eu trago um exemplo, então, do modo positivo. Aqui a gente tem uma diferença de potencial, a formação do cone de Taylor. Está entrando também aqui o nitrogênio, que ajuda na debolização, né, na formação de um spray. Essa região ela é aquecida. Esse solvente aqui ele vai evaporando, as cargas vão se concentrando na superfície até que acontece uma explosão, chamada de explosão Coulomb. E essa carga, então, é transferida para o nosso analito de interesse, para a molécula, enfim, que está aí. E através de uma DDP, né, ela entra para o espectrômetro. Um termo muito comum também é a supressão iônica, né? Em forma simples assim de falar o que é essa supressão, são interferentes que eles são capazes de sequestrar essas cargas que estão na superfície e acabam deixando as nossas moléculas de interesse sem carga. E o que não tem carga acaba não sendo transportado, não vai sofrer ação de uma DDP e se perde aqui nesse sistema. Formas de driblar essa interferência, investir no preparo de amostra, ou também tentar modificar um pouco o método para que esses interferentes saiam em outro tempo de retenção, né, que não estejam presentes no mesmo momento. A PCI, ela é menos usada, assim, eu acho que especificamente nesse equipamento, mais ou menos 95% das análises utilizam ESI e uns 5% apenas utilizam a PCI. O que ela traz de diferente aqui, que ela tem uma tubulação aquecida e dentro dessa tubulação acontece a formação a nebulização, a formação do spray. Esse aquecimento vai ajudar na evaporação do solvente. E aqui dentro da câmara a gente tem uma descarga de corona que vai ionizar, né, esse solvente vai transferir a carga para as moléculas e essas moléculas então vão entrar no espectrômetro. Então, a parte aqui agora a gente vai entrar na parte da transferência do íon, né? Então, a gente falou sobre a parte da ionização. A parte da transferência, ela vai daqui até o TOF. A gente tem aqui um capilar de vidro, a gente tem 2 funis, um hexapolo, que serve só para focalizar os íons. E aqui sim, a gente vai ter o quadrupolo. Esse quadrupolo, ele funciona como um filtro de massas. Que pode trabalhar no modo, por exemplo, de full scan, onde eu vou selecionar uma faixa de massa, por exemplo, de 50 a 800 m sobre Z. Se esses 4 compostos estão dentro desses 50 a 800 m sobre Z, todos eles conseguem ultrapassar o quadrupolo, que são 4 barras aí de cargas intercaladas. Mas também o quadrupolo ele pode funcionar como um filtro para um íon ou mais íons, né? Então, nesse exemplo aqui, esse íon M2 aqui azul, digamos que ele tem uma massa 285 m sobre Z, foi colocado lá no software que era para passar apenas esta massa e apenas esta massa passou. Todos os outros íons foram descartados aqui no quadrupolo, através da RCDC. Outra parte importante aqui na transferência do íon é a célula de colisão, que é onde a gente pode fazer a otimização da energia para a fragmentação dessas moléculas que cruzam o quadrupolo. Normalmente se utiliza aí energias de 5 a 70 eletronvolts. E lembrando então que o íon ele é transportado dessa região até o TOF por DDP, né? E o TOF, então, ele é o tempo de voo, né?
e ele vai ser responsável pela separação e detecção dos íons. Assim que o íon adentra aqui, ele vai sofrer uma aceleração ortogonal, ele vai voar pelo tempo de voo até chegar no detector. E ele faz todos os cálculos relativos ao tempo que ele demora para percorrer toda essa trajetória. Então, a gente tem alguns exemplos. Normalmente, moléculas menores, elas vão chegar antes no detector, assim como a gente pode visualizar aqui nesse exemplo. A molécula menor chega antes, a intermediária, e por último, vai demorar mais tempo de uma molécula maior chegar no detector. E o que nos dá a alta resolução é principalmente o refletor, que nesse equipamento ele está aqui nessa região aqui em cima do vértice do V, onde ele vai corrigir essa distorção espacial dessas moléculas, que todas elas têm a mesma razão massa-carga. Quando elas vão sofrer alteração, elas vão ser com energias um pouco diferentes. E esse refletor vai corrigir essas energias, fazendo com que todos cheguem ao detector no mesmo tempo. E se todos chegam no mesmo tempo, eu vou ter um pico muito estreito. A distribuição inicial e a distribuição final, corrigida principalmente pelo reflector, que é o que nos dá a alta resolução. Então, eu vou falar agora um pouco sobre os principais modos de aquisição de dados no QTOF. É o Full Scan, o MS-MS, ele chama no software de MRM, mas é um MRM diferente do que se trabalha no triplo quadrupolo, né? Quando a gente tem 2 quadrupolos funcionando como filtros, aqui a gente tem apenas um. O TOF ele não é um filtro, todos os íons que entram vão chegar no detector. Outro modo é o Alto MS-MS, e, por fim, o BBCID, que é o mais utilizado deles. Então, no Full Scan, aqui eu trago um exemplo aqui de um cromatograma. Então, o tempo de retenção pela intensidade, né? Diversos sinais, aqui a gente pode escolher um deles. Se a gente clicar em cima desse sinal no cromatograma, eu vou ter quem? A geração de um espectro de massas relativo àquele tempo de retenção que eu cliquei, ou aquele pico, no caso. Nesse caso, a faixa de massa selecionada no quadrupolo foi de 50 a 600. Então, se dentro dessa amostra aqui eu tivesse uma molécula com M sobre Z 750, ela não teria alcançado o detector. O quadrupolo teria descartado ela, porque teria chegado apenas moléculas entre 50 e 600. Então, essa é uma informação importante, a faixa de trabalho que a gente quer utilizar nas nossas análises. No MS-MS, então, no MRM, a gente parte de um full scan, a gente pode selecionar alguns íons, por exemplo, aqui como exemplo, a gente pode selecionar o 410. A gente vai, através do software, né, informar que o 410 é o único íon passível para passar pelo quadrupolo. Passando pelo quadrupolo, ele vai ser fragmentado na célula de colisão. Então, a gente vai otimizar essa energia para que a gente consiga, no espectro de massas de fragmentação desse composto, visualizar ele e os fragmentos. Então, após a otimização, a gente otimizou, ficou em 25 eletronvolts para essa situação. A gente tem aqui o nosso íon precursor e os fragmentos. Então, todos esses sinais que a gente tem à esquerda desse íon são fragmentos do 410. E através da massa exata, né, da alta resolução, a gente consegue gerar formas moleculares com esses valores de M sobre Z, o que facilita bastante a montagem do nosso quebra-cabeça quando a gente, por exemplo, tem a estrutura desse composto inicial. E a gente vê aqui um exemplo, todos os fragmentos com erros abaixo de 2 ppm. O outro modo, então, é o modo Alto MS-MS. Esse é um pouco mais complexo. Aqui também a gente tem um cromatograma. A gente vai escolher aqui um pico, um sinal aqui, vai clicar sobre ele. Clicando sobre esse pico no cromatograma, a gente tem essa informação. Nesse primeiro espectro, a gente tem um espectro de full scan, o qual o quadrupolo deixou passar todo mundo dentro daquela faixa selecionada, né? E todos chegaram no detector. Ele automaticamente seleciona os íons mais intensos para
fazer a fragmentação específica deles. Então, cada um desses íons foram selecionados automaticamente, porque eu coloquei lá para selecionar os 3 mais intensos, poderiam ser os 5 mais intensos ou os 2. Então, nessa primeira coleta de dados, ele fez um full scan, identificou os mais intensos, e nas próximas coletas, ele fez a fragmentação individual. Então, todos esses 3 espectros, eles me trazem qual informação? Eles me trazem a informação dos fragmentos apenas deste composto. Então, tudo que está aqui veio do 359, tudo que está aqui veio do 399 e tudo que está aqui veio do 136. Aqui até um caso bem interessante que a gente pode identificar aqui. O 359 é um fragmento do 399. E o 359 aqui também ele foi colocado como se fosse um composto diferente desse. Porém, ele acaba sendo um fragmento. Ele pode estar aparecendo aqui no full scan, porque essa molécula deve se fragmentar de uma forma mais fácil. E se a gente for analisar essa região de fragmentos, também é igual. Ou seja, esses dois, eles derivam da mesma molécula. Porém, o 136 é uma outra molécula. Então, nesse pico, só com esses dados a gente já consegue identificar que existem, no mínimo, duas moléculas diferentes. Aí vocês podem se perguntar, mas o 123 está mais intenso e o software não escolheu ele para ser fragmentado. É que ele também trabalha com números de vezes de aparecimento. Então, por exemplo, aqui se o 359 aparecer 5 vezes, na 6ª vez ele escolhe algum outro menos intenso. Se a gente tiver um contaminante que fica presente durante toda a corrida, senão e está intenso, ele ia ficar quebrando esse composto, toda vez ele ia estar aparecendo aqui. Então, isso gera uma riqueza de sinal a mais. Né? Então, o exemplo 359 que eu havia comentado. A desvantagem de se trabalhar no AutoMS-MS é que a gente acaba perdendo um pouco de informação. Porque a cada ciclo de aquisição, por exemplo, aqui nos pontos vermelhos, ele faz o scan. E até ele fazer o scan novamente, aqui, aí ele vai separar um íon, vai fragmentar, vai separar o íon 2, fragmenta, separa o íon 3, fragmenta. Nesse período, ele está focalizado naqueles íons. Todo o resto de informação não está chegando no detector, porque o quadrupolo está focalizado em separar aqueles íons. Então, se eu tiver um sinal pequeno aqui embaixo, entre entre o ciclo de aquisição, eu vou perder ele. Então, essa é uma das desvantagens. Né? E, por fim, o modo BBCID, né, Broadband Seed, que é o mais utilizado nessa técnica, pela riqueza de informação gerada. Né? Aqui eu vou recapitular um pouco, lembrando lá da cromatografia líquida, né, a coluna separa os compostos, então os compostos vão chegar de forma separada aqui, a gente tem a fonte mais usada, que é o eletrospray, vai ionizar, os íons vão, através de uma DTP, vão vir por essa região, passar pelos funis, vão passar pelo quadrupolo, que no modo BBCID, o quadrupolo sempre vai estar funcionando no modo full scan. E o que muda é a célula de fragmentação aqui. O que acontece aqui? Aqui também se usa o nitrogênio, né, do gerador de nitrogênio. Ela é ligada e desligada. Esse desligado não é bem assim, não fica zerado, porque eu sempre vou ter que ter uma DDP aqui para trazer o íon até o TOF e vou ter o nitrogênio aqui. Então, pode haver uma pequena fragmentação. Mas se eu utilizo uma energia muito baixa, assim, em torno de 4, 5 eletronvolts para trazer esse íon. E o ligada, que vai ser o MS-MS. Então, ele vai, por exemplo, vai não fragmentar e vai fragmentar. Não fragmentar, fragmentar. Mas isso em fração de milissegundos. E esses dados vão estar sempre sendo adquiridos no detector. Então, que informação eu vou ter dessa liga e desliga da célula de colisão? Se eu clicar aqui sobre um pico, de novo, aqui no cromatograma, vou clicar em cima do pico, vou ter informação de massa. Qual informação ele vai me trazer agora? Ele vai me trazer um espectro de full scan e um espectro BBCID-MS, ou seja, onde estão os fragmentos. Só que a gente percebe aqui que ele não isolou ninguém, ele fragmenta todo mundo. Então, nem sempre eu posso garantir, por exemplo, que todos esses sinais que estão aparecendo aqui
é do 248. Alguns desses fragmentos é do 221 ou de outros sinais que estão menos intensos. Então, ele não consegue separar aí um por um, mas tu fica com uma grande informação de fragmentos. E essa informação, claro, ela sempre vai ser útil para a gente montar nosso quebra-cabeça, né? Quando a gente tem o conhecimento de estrutura, esses fragmentos eles colaboram e através da massa exata, como a gente já tinha comentado, a gente consegue ter a forma molecular dos fragmentos e isso colabora bastante. E só lembrando, né, de novo aqui, um erro muito baixo, né? Abaixo de 1 ppm. Então, quando utilizar cada modo de aquisição de dados, né? Então, o Full Scan, sozinho, ele é pouco utilizado. O MRM, então, quando a gente trabalha com análise de traços, uma análise específica, que eu preciso ganhar um pouco de sensibilidade, que eu vou querer trabalhar apenas com aquele composto no equipamento, é um pouco vantajoso utilizar o MRM. O AutoMS-MS é quando a gente tem a necessidade dessa informação de MS-MS específica do composto. Ele é bastante utilizado nas ômicas, né, na proteômica, metabolômica ou lipidômica, que juntamente com o BBCID, aí são necessárias 2 injeções. É possível carregar os dados em softwares específicos que trabalham com AutoMS-MS e o modo BBCID para identificar rotas metabólicas, dentre outras informações. E o modo BBCID, que é o mais utilizado, principalmente pela riqueza de informações. Ele pode ser usado em análises qualitativas e quantitativas, e também na análise de produtos de transformação, degradação, não direcionada, também chamada de non-target. Para explicar um pouco melhor o que é o modo BBCID, eu vou utilizar uma amostra como exemplo, que foi analisada no QTOF da Bruker, e a gente vai fazer a seguinte pergunta. Será que existe a presença, por exemplo, do agrotóxico atrazina no Arroio Conceição, lá de Juí? A atrazina, para quem não sabe, ela é um herbicida, ela é bastante utilizado na colheita, na plantação da soja e do milho, e Juí é uma região que planta bastante, né? Uma região que tem uma agricultura muito forte. Então, foi feito lá o preparo de amostra, né? Dessa amostra de água que veio lá do Arroio Conceição, se fez o preparo de amostra, e aqui a gente tem o cromatograma. Então, o que a gente vai fazer inicialmente? A gente vai fazer um extract ion da forma molecular da atrazina, que é o C8H14ClN5. Então, a gente vai ver, vai informar no software para que esse íon seja extraído desse cromatograma, a fim de ter um cromatograma mais limpo, que é o que apareceu aqui. A gente tem um sinal que é referente a um 216, mas com um erro ainda muito grande. Então, a gente vai ter que refinar um pouco isso. E como é que a gente vai refinar? Como é que a gente vai poder realmente saber se esse sinal é da atrazina? A gente vai poder utilizar a exatidão de massa com erro menor de 5 ppm. A gente vai poder usar o perfil isotópico e o MS-MS. Mas para utilizar a massa exata, o fundamental é que o equipamento esteja bem calibrado. Então, sempre no início de cada injeção, a gente tem um segmento aqui onde ocorre a injeção de 20 microlitros de calibrante. Então, se eu clicasse em cima desse pico aqui do calibrante, do cromatograma, eu ia obter esse espectro de massas aqui, que é o espectro de massas do calibrante. Ele usa essa informação para calibrar o TOF e a gente ter a massa exata de toda essa corrida. Na próxima injeção, tem de novo essa injeção e ele calibra as massas de toda a corrida. Então, dentro desse sinal ali obtido, a gente tem o sinal em 216. Tá, mas a atrazina é 215. Lembrando lá da ionização que a gente tem a junção de um próton, né, um H+, então por isso essa unidade a mais, e também esse hidrogênio a mais que aparece aqui. Então, para uma massa 216.1011, teoricamente, existem 2 distribuições de elementos com erro abaixo de 5 ppm, oriundas de proximidade a essa massa. Então, a gente vai ter que verificar essas 2 possibilidades. Dentro dessas 2 possibilidades está a atrazina que a gente está procurando. Então, exatidão de massa, ok. O problema é que a gente continua ainda com 2 possibilidades. Então, a gente pode migrar para o próximo tópico, que é o perfil isotópico. No perfil isotópico, a gente vai ampliar essa região onde fica a distribuição dos isótopos. E a gente vai começar comparando
o perfil isotópico da amostra com o perfil isotópico teórico para essa espécie. O monoisotópico aqui está bem similar. Agora, quando a gente vem para a distribuição dos isótopos, a gente vê que na amostra a gente tem um I molecular mais 2 bem pronunciado. E aqui no perfil isotópico para essa espécie a gente não tem esse sinal tão pronunciado. Então, provavelmente seria possível descartar. Agora a gente pode comparar o da atrazina. Aqui está o perfil isotópico na amostra com o perfil isotópico teórico. A gente está vendo uma semelhança muito grande aqui dos sinais, inclusive, né, da massa exata dos sinais. E a gente tem esse valor de milissigma de 8. E aqui a gente tem um milissigma de 181. Esse valor, ele ajuda, assim, a gente conseguir eliminar algumas possibilidades. Normalmente, abaixo de 20 é muito perfeito, assim, a similaridade entre o perfil isotópico teórico com o perfil isotópico na amostra. E será que existe, então, já é possível afirmar a presença da atrazina? Das possibilidades, a gente já conseguiu excluir a outra possibilidade, a gente está apenas com a atrazina, mas para a gente obter mais um item de confirmação, a gente pode dar uma olhada nos fragmentos, que é a vantagem, então, do sistema QTOF no modo BBCID, da gente procurar os fragmentos naquele espectro de BBCID, nessa parte embaixo, inferior. Aqui a gente tem o full scan e aqui a gente tem o BBCID, onde a célula de colisão lá fragmentou numa rampa de energia aqui de 20 a 40, e aqui são fragmentos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ir lá numa base de dados virtual, por exemplo, o MSBank, o MSCloud, ou em artigos científicos, e procurar fragmentos oriundos da atrazina que utilizaram um sistema similar ao QTOF, né? Nessas bases de dados, inclusive, muitas delas a gente consegue usar o sistema, o QTOF, o Bitrep, o triplo quadrupolo, são bases bem interessantes e completas. Assim. Então, através dessas bases virtuais, foi possível encontrar 5 fragmentos para que a gente pudesse procurar esses fragmentos no nosso espectro de BBCID e confirmar ou não a presença de atrazina. Então, foi isso que foi feito. Então, foi feito um extract ion, assim como foi feito lá no início da atrazina, se fez um extract ion dos fragmentos. Aqui a gente tem o cromatograma da atrazina e no mesmo tempo de retenção a gente tem um pico de todos os fragmentos que a gente estava buscando. Então, se a gente for olhar também a forma molecular desses fragmentos, todos com erro abaixo de 1 ppm, então, praticamente a atrazina está confirmada nessa amostra, né? Claro, ainda existe uma pequena possibilidade de não ser atrazina, né? Mas é muito difícil. Mas, assim, para ter o ideal seria confirmar o tempo de retenção com um padrão, né? Então, essa é uma análise não target, né? Ela é muito aplicada em situações onde não existem os padrões, assim como análise de produtos de transformação, análise de biomarcadores, análise de metabólicos, análise de produtos de degradação. As grandes vantagens, então, de se trabalhar com um sistema UHPLC QTOF é que ele realiza análises direcionadas com capacidade de quantificação, assim como sistemas convencionais de LC-MS, que sejam os triplo quadrupolo. E, além disso, ele tem a capacidade de realizar análises não target, juntamente com as análises direcionadas na mesma injeção. Então, não é necessário uma injeção para quantificar e outra injeção para identificar, no caso. Então, basta uma injeção. Nessa análise não target, né, ficam armazenados todos os dados gerados assim, de todos os compostos que ionizaram na fonte e conseguiram chegar no detector. E isso abre a possibilidade para que a gente possa fazer busca de compostos anos depois da injeção, sem necessidade de uma nova injeção ou de lidar com a estabilidade de amostras. Então, essa possibilidade ela é principalmente pelo modo de operação BBCID. Algumas das dúvidas frequentes assim, que aparecem dos usuários, né? Cromatograma com muitas coluições, né? Meu Deus, tem que arrumar meu método. Nesse sistema, não tem muito problema assim, as coiluições, porque, por exemplo, aqui a gente tem uma área bem coiluída de sinais. Aqui, se a gente clicar em cima de cada pico, normalmente eu vou ter informação no espectro de massas ali do principal íon, né? O íon formador desse sinal. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um extract ion desses íons de interesse
Ah, mas eles continuam coiluindo aqui. Então, eu posso separar eles, né? Então, eu posso visualizar eles de forma independente, integrar, quantificar, sem ficar muito preso às coiluições. Uma outra informação importante também, praticamente até agora eu falei só de carga mais um, né? Porque a grande maioria de análise feita nesse sistema, até o momento, são de moléculas pequenas, com M sobre Z abaixo de 1000. Mas, por exemplo, uma proteína, por exemplo, a mioglobina, ela chega a ter, as proteínas em si, elas têm muitas cargas, né? Ela tem 18 cargas, então, de quase 17 mil Daltons, a gente vai ter um sinal, o sinal principal aqui num M sobre Z abaixo de 1000, justamente por causa que é M sobre Z. Outra informação do não target, né, é que é possível realizar uma procura de milhares de compostos em uma única análise de injeção. A gente pode no software carregar tabelas com muitas informações aqui do M sobre Z, do tempo de retenção quando a gente tem padrão, ou se a gente não tiver o padrão, a gente pode deixar em branco, a fórmula, o nome e os fragmentos, e ele vai fazer essa procura dentro dos dados da injeção e vai me informar se existe a presença, por exemplo, do diazepam. Claro que quando ele dá um ok, a gente tem que refinar, né, essa pesquisa que ele faz, mas a gente pode, de cara, assim, fazer uma pesquisa de muitos compostos e depois ir refinando os casos positivos, né, para confirmação. Então, só um exemplo aqui, usando deconvolução de pico, num cromatograma de 12 minutos, a gente pode ter uma infinidade de sinais, né? A gente pode apurar esses sinais, que nem eu falei antes, eles são muito usados na área forense, né, para descoberta. É quase um CSI, né? A gente só não tem a impressora aqui que vai imprimir o rosto dos suspeitos, mas a gente tem a capacidade de gerar muita informação nessa procura. Brincadeiras à parte, né? Tem um trabalho bem recente, agora de 2021, de um grupo de pesquisadores do Brasil com norte-americanos, que eles conseguiram fazer a identificação de casos positivos de Covid em torno de 45 segundos, né? Muito rápido. Utilizando, eles chamam tipo uma caneta, assim, uma estrutura muito pequena, onde eles coletam com um suave, né, a parte nasofaríngea, e colocam dentro desse sistema, passam uma pequena quantidade de solvente que vai passar pelo suave. Essa pequena quantidade de solvente ela é sugada. Aqui a gente tem uma fonte de ESI e o espectrômetro é um orbitrap de alta resolução, mas também poderia ser um QTOF. E através de marcadores lipídicos ali do envelope do vírus hospedeiro, eles são capazes de identificar casos positivos ou negativos uma rapidez assim muito grande, né? Então traz a importância dessas técnicas, né, de espectrometria de massas de alta resolução. Por fim, então, quem deseja fazer análises, como que eu faço, a gente pode então acessar o site do Instituto de Química e Serviços, clicar em Central Analítica, depois clicar em Espectrometria de Massas. Dentro dessa área, a gente tem o formulário para solicitação de análise e o termo de responsabilidade. Esse formulário, então, ele tem áreas de preenchimento que são muito importantes, essa parte de identificação do solicitante, o tipo de análise, o número de amostras é de preenchimento obrigatório. Na parte da amostra, uma outra dúvida também que aparece bastante, qual é a quantidade que eu posso fornecer de amostra, quanto que eu devo enviar. Acima de 1 miligrama já é suficiente, assim, teve até casos já que eu recebi, nossa, assim, quase quilos de amostra, mas como é uma técnica muito sensível, muito apurada, acima de 1 miligrama já é suficiente. Então, a identificação, a forma molecular é muito importante estar presente, porque é esse dado que eu vou usar para fazer o extract-A e uma procura das informações, e se em estado líquido, né, concentração, solvente ou a matriz. O preenchimento completo também para as análises que necessitam a utilização da cromatografia líquida, né? Quando não souberem o método a ser utilizado, vocês podem procurar em artigo científico, né, um método que tenha trabalhado com compostos semelhantes ou iguais até aos que vocês estão querendo trabalhar e usar esse método, né, ao menos como ponto de partida, né? Sempre cuidar da técnica utilizada, né? Muitas vezes as pessoas trazem métodos que
foi utilizado, por exemplo, o HPLC-UV, que não é necessário, por exemplo, o ácido fórmico, ou não sabe se é positivo ou negativo a ionização. Então, sempre cuidar a técnica que está sendo utilizada quando vocês vão usar um gradiente que já presente em algum artigo científico. Os solventes mais indicados, né, sempre são metanol e acetonitrila, acidificados com ácido fórmico, no modo positivo, que também é a grande maioria das análises. Nas condições do espectrômetro, aqui também gera bastante dúvida. Então, a gente tem principalmente as condições de fonte de ionização, que é a ESI ou a PCI, e o modo de ionização positivo ou negativo, e a faixa de massa de interesse. Esses itens são de preenchimento obrigatório. Os outros vai depender muito de equipamento para equipamento, mas pode ser preenchido também se vocês tiverem em observações aqui relevantes, vocês podem colocar qual equipamento foi utilizado, né? Nessa parte, então, de propriedades, sempre colocar a solubilidade dos compostos. Se não for nenhum desses, vocês podem escrever a toxicidade, a pureza e os cuidados específicos também é bem importante, porque às vezes as pessoas acabam passando desapercebido nesse item, né? Também é importante que colocar se a amostra pode ser descartada após a análise, se é para guardar a amostra após a análise, a gente guarda por 3 meses, se não retirar a amostra em 3 meses, ela é descartada. E também se existe colaboração com algum pesquisador do Instituto de Química. Voltando aqui para a página, a gente tem informações, então, acessar a agenda. Aqui, clicando em acessar a agenda, você tem informação de quando a sua análise vai ser realizada, ou se o equipamento, por exemplo, está inoperante. A gente tem também o horário de recebimento de amostra, então, quando clicar aqui, vocês vão ser informados em qual dia, em qual horário a gente está recebendo as amostras. A localização, né, Instituto de Química, o número do prédio, a sala, o laboratório, mas também tem meu ramal, tem os contatos aqui do QTOF, o meu próprio e-mail, para combinar essa entrega. Também eu tenho um horário aqui de atendimento aos usuários, que clicando aqui você pode acessar. É um horário reservado para sanar possíveis dúvidas, né, de quando vocês vão solicitar análise, ou também o treinamento Data Análise. Data Análise é o nome do software que faz o tratamento desses dados. Valores, né? A gente não tem valores na página, porque ele depende de uma série de fatores, né? Se o usuário é do Instituto de Química, se é da Faculdade de Farmácia, se ele é interno à URGS ou externo, se é a universidade, se é a empresa, o tipo de análise, se é infusão direta ou utiliza cromatografia, se o usuário tem coluna, o número de amostras que vão ser feitas, a complexidade das análises, né? E o tipo de solvente. A princípio, é isso que gera, né, esses valores. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Agradeço aí. Foi um prazer poder conversar um pouco sobre a técnica que eu trabalho aqui no Instituto de Química.